Vai. Bem, pessoal, voltando àqueles vídeos que eu faço aqui para os amigos, naqueles temas polêmicos, interessantes, que a gente bate um papinho aqui, hoje eu vou falar sobre o que ocorreu domingo aqui no país, nessa vitória da direita, né, nas eleições municipais, e principalmente de um elemento chamado João Dória, esse milionário que foi eleito prefeito de São Paulo. Entendeu? Quem conhece pelo menos um pouco o que seja João Dória, fica sem entender como um sujeito desse foi eleito prefeito de São Paulo. Olha que é porque eu sou otimista, mas dá vontade de perder a esperança na humanidade. Mas eu sou otimista, eu acho que a gente vai melhorar. Vamos lá explicar, tentar entender o porquê que tanto pobres como a classe média divinizam esses milionários. Isso é muito comum no Brasil. Olha que um pobre votar num elemento desse não é legal. E também temos aí a classe média alta, que no Brasil elas também divinizam muito os grandes empresários. Então, lembrando aqui dois autores muito bons que eu recomendo, né, as leituras, Mariana Chauí, que ela sempre explica que a classe média alta pode ter seu Hilux, seu apartamento da Beira-Mar, tomar seu uísque 12 anos, viaja para a Europa, para os Estados Unidos, aquele negócio todo, mas não é burguês. Ele sonha que é burguês, mas não é. É classe média, trabalhador como qualquer outro. Entendeu? O Gessé de Souza, ele criou até um termo interessante que eu achei, que é as elites subalternas. Tem a elite verdadeira, a elite empresarial, financeira, os grandes empresários, e tem a elite subalterna, que na América Latina, diferentemente da Europa, divinizam e dão respaldo à elite empresarial. E isso não é bom, porque na Europa, essas elites subalternas cobram das grandes elites empresariais, vigiam que saia dela grandes cargas tributárias para que contribuam para o bem-estar social, que é muito comum na Europa. Então, na Europa, as elites subalternas, médicos, engenheiros, advogados, os profissionais liberais e os funcionários públicos com altos salários. Na América Latina, esse pessoal dá respaldo e legitimam a grande elite empresarial. Talvez pelo fato de um dia sonhar e ser. É um fetiche que eles têm com os grandes empresários. É impressionante como aqui no Brasil, a classe média, eles divinizam o cara que ficou milionário. O João Dória, uma fortuna declarada de 108, declarada, né? Deve ser muito maior, 108 milhões de dólares. Então vamos lá. O que acontece? Voltando um pouquinho tempo atrás, na época do feudalismo, aquele negócio todo, e até um pouco depois, o clero respaldava a monarquia. Eles aceitavam aquela pecha, né, que o monarca tinha o poder divino. Isso era respaldado pelo clero. Agora, quem respalda o grande empresário é essas elites subalternas. Eu gosto de falar dos meus colegas médicos, eu tenho mais contato, mas deve ser também nas outras áreas dessas elites subalternas. Os meus colegas médicos, eles contribuem, eles são explorados por donos de laboratório, donos de hospitais, donos de clínica. É impressionante. Ele não tem noção como ele é usado para deixar essa turma milionária. Ele não questiona, raramente um médico questiona como ele está sendo explorado por essa elite empresarial. Não, ele questiona mais o salário do serviço público. É impressionante. Ele aceita ser explorado de uma maneira dócil, ele aceita pelo grande empresariado da área de saúde. É impressionante como isso acontece. E coisa que não acontece na Europa. Então, pessoal, vamos raciocinar, melhorar essa consciência, entendeu? Vocês que viajam tanto para a Europa, aproveitem, dê uma olhadinha, tente ler, tente entender como é que funciona lá, uma dificuldade do cara ficar milionário lá na Europa devido às altas cargas tributárias é bem maior do que aqui no Brasil, lucros exorbitantes de bancários e o grande capital ficando cada vez maior só através de especulação e não da produção. Então, vamos lá, para que futuramente elementos como João Dória não ganhem eleição tão fácil, contando com o voto de pessoas pobres, assalariadas e dessas elites subalternas aí que se iludem um pouco,
leitura, leitura e leitura. É isso aí, pessoal.